Bem-vindos aqui no Está Escrito Canadá. Na próxima semana nós vamos começar com a nossa série sobre o Apocalipse. Mas hoje nós temos um tema muito especial, que é casamento. Então, bem-vindos mais uma vez aqui no Está Escrito. Queria dizer obrigado para os nossos convidantes aqui hoje. O pastor Richard, todos já sabem, estiveste aqui na outra semana. Sim. Mas também trouxeste a tua esposa, a Débora. Muito bom conhecer vocês dois aqui hoje. Prazer é todo nosso, pastor. Antes de começar, vamos orar. Eu vou pedir para a Débora orar para nós, para todos os casais, todos que estão a ouvir o programa aqui hoje. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela certeza de que o Senhor já abençoou todas as famílias. Pedimos agora uma bênção especial para cada um que está conectado com a gente. Que a tua palavra, Senhor, seja ouvida aqui, que a tua voz seja ouvida e a tua vontade se faça. Nós não merecemos, mas te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, casamentos, essas coisas. E eu queria ouvir um pouco sobre o que vocês fazem, porque eu sei que está bem ligado com esse assunto. Então, vamos começar com o pastor Richard e depois a Débora. A família, na verdade, é uma necessidade desde o início do nosso ministério. São 16 anos em ministério já, nós dois. Ultimamente, nos últimos 3 anos, na verdade, eu lidero jovens, desbravadores e aventureiros. E a Débora, mulheres, adolescentes e crianças, na união onde trabalhamos. Amém. Mas o nosso trabalho nunca deixou de ser nessa ênfase. Né? Todos os casamentos que nós fizemos juntos, de certa forma, né, nós acompanhamos até hoje. Então, lidamos com os problemas e com as alegrias. Né? E qual é, assim, a tua educação e isso? O que é que fizeste na escola? Eu fiz pedagogia e depois fiz uma pós em aconselhamento familiar e educacional. Então, vocês sabem o que estão a falar, então vocês têm a experiência, né? O Ótimo. pessoal e a vida em família ensina muito pra gente. Claro, claro. Fala um pouco, então, já que estamos a falar sobre casamento, como é que vocês encontraram-se? Como é que foi o casamento? O começo de vocês? Nós nos encontramos numa campanha de estudantes. No Brasil, não sei se aqui conhece com comportagem, mas nós nos encontramos assim. Na ocasião, eu estava comprometido, ela não. Eu falo que eu estava na prateleira. Ela costuma dizer, a irmã dela foi quem se interessou por mim primeiro. Ninguém sabia que eu era comprometido, na verdade. Não, na verdade, foram poucas as oportunidades. Né? E ela descobriu e ela veio me questionar sobre, né? No assunto. Mas aí, a história é longa, teria muitos detalhes, não dá tempo de contar aqui. Mas isso acabou abrindo uma oportunidade para a gente conversar mais, tocar em assuntos mais íntimos, vamos dizer assim, né? E as coisas foram se direcionando e estamos aqui hoje. Amém. E quando vocês casaram-se, foi aquela história, assim, aquele casamento perfeito? O que é que vocês tinham na mente e o que é que aconteceu na realidade, assim, do casamento? A gente conseguiu iniciar o casamento do jeito que o pessoal sonha, né? Do jeito que as pessoas sonham. Nos casamos na igreja, mantivemos nosso relacionamento. Nós namoramos muito pouco. Foi. Nosso tempo de namoro foi em torno de 1 ano e 2 meses. E aí nós nos casamos. Eu vinha de um relacionamento longo e aí decidimos nos casar logo. Já nos casamos no primeiro ano, eu fazia teologia e ela no segundo ano de pedagogia. Ela estava 1 ano antes de mim no colégio. Né? E aí quando começou o relacionamento, todo relacionamento passa por isso. Né? Boa parte daqueles sonhos, e isso tem a ver com a fantasia que se passa às vezes nos filmes, nas novelas e aquela coisa toda, aquele sonho todo pintado de ouro que na verdade, né, ele vem bem em preto e branco no início. Você tem que dar as cores do relacionamento, você tem que colocar isso. Eu até acredito que muitas das frustrações do início do casamento, elas estão ligadas a essa falsa expectativa que é criada nesses programas, Claro. né, nessas propostas de relacionamento que a gente vê por aí, que não contribuem em nada
com a nossa vida real, né? Expectativa, na verdade, ela precisa existir. Eu costumo dizer assim, quem não sonha não chega a lugar nenhum. Né? Tem a ver com expectativas. A gente só não pode ter as falsas, né? Isso, tem porque que ajustar. Essas falsas expectativas são as mães, na verdade, é a mãe, né? Na verdade, das frustrações. Então, um problema é aquela fantasia que é criada, né, de casamento. Vai ser assim, vamos viver assim. E claro que nada é assim, isso é tudo fantasia mesmo. E no sentido das vossas famílias, isso também, assim, criou uma expectativa, assim, do vosso casamento ou não? Quanto é que vocês trouxeram, assim, das vossas famílias dentro do casamento? O Richard é filho único, né? E eu sou a segunda de uma família de 5 mulheres. Então, assim, meus pais apoiaram, né? A mãe dele também, graças a Deus, quando ela me conheceu, claro que eu precisava da aprovação dela, porque eles se dão muito bem até hoje. Então, a opinião dela era muito importante. Mas tanto a mãe dele me aceitou, quanto os meus pais. E os nossos pais apoiaram o nosso casamento, o nosso relacionamento, mas a visão da família, que já tem maturidade, que costuma ser mais ajustada à realidade do que a nossa, né? Então, acho que nossas famílias sempre contribuíram, apoiaram, né? Nunca foram, assim, um empecilho, vamos dizer assim, né? Para a nossa vida. A questão é a seguinte, é o choque de realidade mesmo. Choque. Sempre acontece. É impossível não acontecer. Você foi criado de um jeito, o outro foi criado de outro. Imagina a realidade. Eu e a minha mãe, nós conversávamos tete a tete. Meus pais separados, como eu falei até no último programa nosso aqui. E aí era eu e minha mãe, né, em casa. Nós conversávamos, um fala de cada vez. Não tem aquela loucura. Aí eu chego e entro na família dela. Todo mundo falava junto. Eram 5 filhas e mais a mãe. Meu sogro ficava entre 6 mulheres. E houve um momento que acho que foi em 7, né, que ainda tinha uma avó. Então você imagina aquele choque de realidade. Eu tive dificuldades. Eu me trancava dentro do quarto quando eu ia para casa dela. Uau! Me trancava no quarto, a mãe dela perguntava, ele tá bem? Só para descansar um pouco, né? Eu tava lá porque eu não aguentava aquela barulheira. Hoje eu sinto até falta da barulheira. Eu gosto, me acostumei, a gente se dá muito bem em família, graças a Deus. E é interessante que são aquelas coisas pequenas, né? A pessoa nem pensa... Qual vai ser as dificuldades no casamento? Olha, eu não quero focar em vocês, né? Mas quais são as dificuldades normais que quase todos os casais vão ter num casamento? Quais são os problemas piores que as pessoas vão ter? Você sabe que é difícil delimitar isso, pastor? Porque é o seguinte, existem dificuldades diversas, são muita diversidade da dificuldade. Por exemplo, você tem um casal, nós fizemos o casamento de um casal e que a menina ficava chocada porque ele não lavava o tênis. Mas é um rapaz que a mãe lavou os tênis a vida toda e às vezes as pessoas não sabem, não aprendem a lidar justamente com esse choque. As pessoas brigam pelo lado do papel higiênico que se coloca no banheiro, se ele vai rolar para dentro, se ele vai rolar para fora, se a pasta de dente é apertada no meio, se ela é apertada de trás para frente certinho, se a escova é colocada direitinho. Então, existem muitas dificuldades. Sem dúvida nenhuma, a maior de todas é a dificuldade de comunicação. Nós temos, assim, histórias e nós vivemos isso, essa realidade, de comunicar. E quando eu falo comunicar, não é só conversar. É aprender a ouvir o outro, o que o outro não consegue entender da sua realidade e fazer esse ajuste. Né? Porque assim, embora os problemas, ao longo da história, se repete. Esses que ele citou, toda vez que você vai ver um programa sobre relacionamento, casamento, em algum momento eles vão ser citados. É engraçado que quando a gente começou a pensar mais sobre isso, estudar mais sobre isso, analisar, eu cheguei a pensar... Nossa, será que a gente ainda precisa ficar falando sobre isso? Porque parece que é sempre a mesma coisa. Mas é impressionante, está presente na nossa vida. A gente vive isso. E todo mundo que inicia a vida conjugal, em algum momento vai passar por uma situação assim, né? E ele falou sobre comunicação. Tudo vai passar pela comunicação. E o significado que cada um dá para aquilo, para uma situação, para algo que acontece. O significado que eu dou é um, o que ele dá é outro. E na hora que a gente junta os dois significados, eles não batem. E é nessa hora que vem o conflito, né? É nessa hora que vem... Peraí,
Como assim você está fazendo isso? Não, mas para mim fazer isso é normal. Não, mas para mim fazer isso é uma afronta. E aí começa, né, o clima. Agora, nós estamos a falar que tem problemas, né? E pode ser coisas pequenas, pode ser coisas grandes, mas eu penso que a grande maioria das pessoas, né, quando casem, eles querem um casamento que não tem problemas. Claro. Então a pergunta é, isso é possível ou não? É possível ter um casamento perfeito sem problema ou isso não é possível? É possível você ter uma perspectiva diferente sobre os problemas. Não um casamento sem problemas. Ok. Então, a perspectiva de que, bom, eu fiz minhas escolhas, eu sei a pessoa. E isso é a questão, eu acho que é a maior dificuldade hoje. As pessoas, elas têm pouca disposição de conhecer o outro, hoje. Isso acontece num relacionamento de amizade ou num relacionamento amoroso mesmo. Pouca disposição de conhecer realmente, de ir a fundo, conversa um pouco. Né? Meu avô, eu gosto muito de conversar com meu avô algumas coisas e eu me lembro dele dizendo assim, olha, conversem bastante porque vai chegar um tempo na vida que a única coisa que vai sobrar para vocês fazerem é isso. É só isso. Né? E os jovens se envolvem nesse relacionamento quente, né? dos beijos, dos abraços e até do relacionamento sexual. Né? E mesmo que ele aconteça dentro do casamento, que é onde nós acreditamos biblicamente que ele deve acontecer, mas a vida não é só isso no relacionamento do casal. Então é preciso ter uma visão muito mais abrangente do que é relacionamento. E a gente aprende isso na prática. Ou você estuda muito e coloca a teoria em prática, ou você vai ter que lidar com a prática direto. Né? E aprender a lidar com a dificuldade. Você sabe que assim, uma das coisas que eu mais me dediquei até a falar sobre é resolver conflito. Porque não é o que define a nossa felicidade, não é se a gente tem problema ou não. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem dificuldades. A forma como você resolve os problemas vai te levar a uma vida mais feliz ou uma vida infeliz. E, na verdade, não só infeliz, mas com cada vez mais problemas. Porque problemas, eles existem pra gente resolver. Certo? E se você não resolver, eles vão ficar piores. Eles não vão melhorar. Então, como a gente vai resolver? É verdade que no casamento tem situações que a melhor resposta que você tem para aquela situação é aceitar. É parar de falar no assunto. É parar de cobrar. Começar a orar a respeito. Já é para estar orando faz tempo. Né? Se é que não tá. Mas tem coisas que você não vai conseguir mudar. Até porque, ainda mais no que diz respeito ao outro. Certo? Então, a gente tem uma mania de querer mudar. Eu já orei muito para ele mudar. Já orei muito pedindo, Senhor, muda meu marido. Ele precisa ser diferente, ele precisa fazer isso diferente. Né? E eu Deus... mesmo por ela. Mas, quando a gente vai a Deus em busca de conselho, e a Bíblia fala que Ele é conselheiro, né? Ele nos aconselha. Mas a gente precisa estar querendo ouvir. Né? A gente não pode querer provar para Deus que a gente está certo e convencê-lo a fazer o que a gente acha que ele tem que fazer, porque aí não vai dar certo. Mas Deus me mostrou que algumas coisas eu nunca poderia acessar nele, mas eu tinha acesso e tenho acesso às minhas decisões, ao meu comportamento, às minhas reações, que não serão 100% como ele quer, mas tem alguma coisa que está sob meu poder. E por que eu fico querendo tanto mudar o que está sob o poder dele e não presto atenção no que está sob o meu poder? Mas existe uma dificuldade nisso também. Porque a pessoa pode chegar à conclusão também, se ela não estiver focada. Porque a grande questão é a pergunta, né? Por que você se casou? É uma pergunta antiga. Eu me casei para ser feliz. Não, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Aí você precisa repartir isso com alguém. Então, essa pergunta ela vai ser respondida definitivamente dentro dessa perspectiva correta quando a pessoa se coloca nessa posição, em que ele vai dizer assim, não, eu tenho controle sobre as minhas decisões, mas elas têm que estar voltadas para o bem-estar do outro, porque senão vira algo muito egoísta. Então, eu controlo as minhas decisões, portanto, vou tomar minhas decisões baseadas naquilo que eu quero. É minha vida e pronto. Exato. Aí não era nem para ser casado. Aí não tem uma Que é a minha carne. próxima pergunta, porque nós agora estamos a viver num mundo que infelizmente é muito normal agora. As pessoas dizem, por que é que eu vou casar? Se vai ser só problemas. É mais fácil ficar solteiro
viver como uma pessoa casada, né? Fazer tudo. E assim a pessoa tem tudo que é bom do casamento e nada de ruim. Qual é a resposta de uma pessoa que fala assim? O que é que vocês iam dizer para uma pessoa assim que basicamente vou estar casado sem casar? Né? Primeiro se eu me preocupo com a vontade de Deus, eu preciso pensar em mudar isso. Não tem jeito. Por mais que as pessoas hoje advoguem uma relatividade em cima da própria vontade de Deus, da palavra de Deus, ela não existe. Verdade é verdade. É bem verdade assim que muita gente também não entende o contexto bíblico da questão do casamento. De que o casamento na Bíblia realmente se consumava no ato sexual. Então, dizer assim, então tá bom, então já estou junto, já tenho relacionamento sexual, então já posso viver assim. Mas veja, as palavras de Cristo precisam ser unidas a isso. E a verdade, ela é acumulativa, ela é progressiva. E nós temos um Jesus dizendo, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E oficialmente nós precisamos cumprir o nosso objetivo, o nosso papel também. Né? Se quero ter um casamento, se ele está à luz da verdade, da vontade de Deus, então eu preciso viver a respeito disso. Então acho que esse é o primeiro passo. Eu preciso tomar uma decisão. Quero fazer a vontade de Deus ou não quero fazer a vontade de Deus? Se não quero fazer, posso viver. Que já é muita Aliás, coisa, não preciso nem né? morar com ninguém. Não preciso nem fazer as coisas. Eu posso ter tudo, de certa forma, né? Embora haja um vazio nisso, e a gente só entende isso quando a gente se casa, quando a gente tem filhos, quando a gente se complementa e preenche essa realidade, né, de família. Então... E na verdade é o seguinte, é uma ilusão pensar que você vai, por exemplo, ter uma vida sexual ativa fora do casamento, de repente até trocando de parceiros, porque aí isso parece muito interessante, muito excitante, muito legal, e que isso vai te fazer bem. Isso pode te trazer boas sensações que são imediatas e muito passageiras. Mas quando você está buscando construir alguma coisa, porque pensa, uma pessoa que passar 10, 20, 30 anos da vida dela fazendo isso, quando ela olhar para trás, o que ela tem? Tem nada. Nada, ela não tem nada. Agora, uma pessoa que viveu as dificuldades do casamento, as questões do casamento, que se dedicou e se envolveu para fazer aquilo funcionar. Porque eu falo assim, gente, casamento não dá certo à toa. Só dá certo de propósito. Se você casou, você tem que fazer aquilo dar certo. É o seu casamento, é a sua vida. Não vai cair do céu o casamento na sua mão. Não, é você que está fazendo o seu casamento. Como você faz a sua carreira, como você faz a sua saúde, como você faz a educação dos seus filhos, você faz o seu relacionamento. Ele precisa do seu empenho, da sua dedicação. E todo o tempo que você colocar ali, toda vez que você abrir mão da sua vontade em favor do relacionamento, toda vez que você investir alguma quantia em dinheiro para ficar junto, para passar um tempo junto, para fazer alguma coisa diferente, você está construindo alguma coisa. E depois de 20, 30 anos, você vai olhar para trás, você vai ver que você tem uma família, que você tem um relacionamento, que você tem alguém a quem você se dedicou e que se dedicou a você, que vocês trilharam um caminho juntos e você vai ver que valeu a pena. Eu até falo isso, tudo que vale a pena é difícil. Gente, para pensar na vida, tudo que vale a pena te dá trabalho. Você não tem nada que vale a pena e que cai do céu, que acontece de repente. Não Nem passa está de baixo. valor, né, a pessoa. Exato. Então essa ideia de que eu vou ter tudo, não vai ter tudo não, você vai ter só sexo, é só isso. E vai passar tão rápido. E eu cansei de ouvir pessoas dizendo, sexo com quem você ama, com quem você tem intimidade emocional, é muito melhor do que com quem você viu, andou, inclusive passeou. com o passar do tempo. Não é só com quem você ama, nem com quem você tem intimidade, é com o passar do tempo. Isso. As coisas sempre melhoram. Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, mas é um fato para quem se dedicou ao relacionamento. Para quem se dedicou. Porque fica mais íntimo também, né? Lógico. Agora, o resultado é interessante, porque essa questão de olhar para trás e ver o que você construiu é muito legal. A pessoa vê isso no trabalho. O engenheiro construiu um prédio, ele passa pelo aquele prédio, cara, fui eu que fiz isso. Entendeu? Mas a família é algo extraordinário. Nossa. E eu comecei a sentir isso. É muito legal. Eu gosto da minha família. Eu gosto da minha esposa, gosto das minhas filhas, é muito legal. É bom isso. tá Mas junto. quando eu vejo a minha mãe feliz com as minhas filhas, porque ela é avó. Nossa. Quando eu vejo o meu sogro sentado com 9 netas, vejo ele lá no meio daquela mulherada, são só mulheres. Não é só todos. 5 filhas só vocês, e 9 né? netos. Não, só
É só Meu dela. pai é. O pai não, dela. não é só nossa, não. Nós só temos duas. Nós temos 2 e as outras 3 irmãs Das têm outras mais irmãs. 7. Uau. Então, outras Pensa. 3 irmãs têm mais 7. Mas veja, outras 2 irmãs, aliás, têm mais Outras 7. duas, é. É verdade. Então, assim, aquilo é incrível. É. Aquilo é extraordinário. Você vê assim, poxa, olha qual o resultado da minha dedicação, entendeu? Do meu empenho, Isso. entendeu? Em fazer alguém feliz. E tem até uma frase que eu gosto muito. É um pensamento que diz assim, ó, não existe nada mais extraordinário do que um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Yeah. Porque a felicidade da família, ela tá na rotina. Ela não tá nas viagens de fim de ano. Isso aí é um momento. É como você vive o seu dia a dia. É como você acorda, como você deita, como você faz suas refeições, como você chega em casa e sai de casa. É nisso que tá a nossa alegria. Uma pessoa que encontra felicidade nas coisas pequenas vai ser muito mais feliz do que aquela pessoa que precisa daquelas coisas ser grandes. impressionada né? o tempo todo. Exato. Ok, deixa-me fazer esta pergunta aqui. É fácil ficar feliz assim, 5 anos de casamento, até 10 anos, mas como é que a pessoa consegue manter essa felicidade durante todo o casamento? Pastor, deixa eu até falar uma coisa, né? Há uma estatística que diz que a maior parte dos relacionamentos tem o seu momento mais crítico até o 2º ano de relacionamento. A partir dali é possível contornar algumas situações. No entanto, nós vamos fazer 20 anos de casamento, né? E a gente sabe que é muito complicado. Existem situações muito difíceis de serem superadas, mas é possível. Se a gente não estiver focado simplesmente em alcançar coisas, simplesmente nas nossas próprias vontades, se a realização de quem está com a gente é importante para a gente, dos nossos filhos é importante para a gente, e eu acho possível até sem os filhos, há casais que decidiram não ter filhos, né? É possível isso, mesmo com dificuldades muito difíceis, assim, muito complicadas, como um adultério. Quando isso acontece, quando a traição acontece. Mas olha, é possível superar. Nós conhecemos inúmeras histórias, lindas histórias, de casais que mesmo depois de uma situação como essa, conseguiram pegar o que sobrou, vamos dizer assim. E, gente, se Deus quer, e a gente também, quem é que pode fazer isso dar errado? É uma questão de vontade, é uma questão de querer. E é possível. Então, eu até quando você fala assim, dá pra ser feliz depois de 20, 25, eu acho que com o tempo vai ficando cada vez mais fácil ser feliz. O começo parece que é mais difícil. Mas se você vai ajustando, você não pode tirar os olhos do seu casamento, você não pode abandonar. Eu falo assim, tem gente que fica olhando o casamento acabar. Fica vendo, sabe o que está acontecendo de errado, sabe que a coisa não tá boa e fica assistindo a coisa descer a ladeira abaixo. Não, a gente tem que olhar para a nossa vida, para o nosso relacionamento, assumir a nossa posição, chamar para a gente a responsabilidade e atuar. Né? E olha, Deus criou as famílias, Deus instituiu a família. O adultério não pode destruir se o casal em questão quiser continuar. Há perdão, há reconciliação, há novidade de vida para quem decide fazer a vontade de Deus e lutar ao lado dele. E a vitória. É interessante uma coisa, o painel do seu carro avisa quando precisa de manutenção. E o seu casamento também. O casamento também avisa. Avisa. Entendeu? O desconforto do relacionamento vai avisar, é preciso manutenção. E a gente tem que tomar cuidado com uma questão, né? Existe uma experiência que já foi feita e que eu não aconselho ninguém a fazer, mas é do sapo, né? O sapo, quando colocado na água fria, liga-se a água ferve, ele morre, ferve lá dentro, não sai. Mas se jogado na água quente, ele rapidamente sai. O casamento não tem essa condição de você não chega na água fervendo. Ela vai esquentando aos poucos. Ela vai esquentando aos poucos. E a gente precisa aprender. Opa, está esquentando demais, é hora de abaixar o fogo, é hora da gente trabalhar alguns detalhes. Então, o casamento precisa de manutenção. A gente precisa estar de olho nisso, precisa estar atento a essa questão. E, amigo, eu vou te falar bem a verdade. Eu já tive situações assim bem drásticas, né? Far, far away. Um lugar, num reino tão distante onde mora Shrek, para não falar o lugar, eu fui visitar um grande empresário. Eu não vou demorar nisso aqui, é bem rapidinho, mas eu fui levado pelo prefeito da cidade onde eu estava, a essa cidade. Que casa extraordinária. Era uma quadra da casa. A casa era toda aérea, carros importados, uma casa extraordinária. Em 5 minutos de conversa, aquele homem chorava como criança.
E eu achava que ele estava chorando porque ele estava endividado. E ele me respondeu sem eu perguntar. Disse assim, você está achando que eu estou chorando porque eu devo alguma coisa? Ele disse, eu sou o terceiro homem mais rico desse estado onde nós estamos. Tudo que eu tenho é meu, não tenho dificuldade. Mas dou tudo que eu tenho para que o Senhor devolva a minha família. Isso era um apelo dele para mim. Um homem que tinha uma esposa, saindo com um camarada, uma esposa de meia idade, uma mulher de 40 e poucos anos, saindo com um rapaz com a metade da idade dela, e os 2 filhos envolvidos em situações bem complicadas. Então, a partir daí, eu sempre trago uma frase comigo e repito muitas vezes. Nenhum sucesso, por maior que seja, em qualquer área que seja, compensa o fracasso da família. E a pessoa só vai descobrir, infelizmente, muitos só descobrem quando perdem a família. Então, lute para não perder. Isso. É difícil descobrir isso lá na frente. É interessante que falaste sobre a oração. Eu penso que é isso mesmo que nós precisamos, né? Pastor, podias orar? Eu sei que tem pessoas que estão a ouvir este programa que estão a passar exatamente isso, que é o sonho deles para ter a família de volta. Podias orar para eles? Vamos orar. Vamos lá. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de falarmos de um assunto tão importante. Nós precisamos dar atenção a isso. O foco no relacionamento, sem dúvida nenhuma, é o segredo da felicidade. Na verdade, em saber se relacionar está o segredo da felicidade. E nós precisamos trazer isso para dentro de casa, no relacionamento entre marido e mulher, no relacionamento entre pais e filhos. E nós pedimos, por favor, seja o grande restaurador das nossas famílias diariamente. Amém, Senhor. Torna o nosso coração mais semelhante ao teu. Amém, e abençoa-nos, Senhor, e a cada família que está agora, nesse momento, nos acompanhando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós falamos sobre casamentos e ter felicidade dentro do casamento. Se vocês precisam de ajuda, nós temos uma revista para vocês. Aqui, o Deus dos Relacionamentos. Pode ser teu completamente grátis, é só nos contactar com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Infelizmente nós chegamos ao fim deste programa, tinha muito para falar. Pode ser que eles podem vir outra vez para falar connosco. Muito obrigado por estar aqui hoje. Agradecimento a nós. Nossa, foi uma alegria participar. Amém. E também vocês, na próxima semana nós vamos começar com um livro de Apocalipse. Vocês não podem perder. Mas até lá, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.